E aí, como é que é? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Terça-feira. O que é que vamos conversar hoje, hein? O que é que vamos conversar hoje, hein? Vamos conversar sobre proteínas. Oi, Beagle, salvadinha, como é? Tudo bem? Muito bem. Falando de proteínas, há muita gente que tem receio de consumir proteínas, ou então, sinceramente, eu acho que usam isso como desculpa para a falta de aplicação, isto é, a falta de fazer o que está certo. Não é? A pessoa normalmente tem sempre uma ideia das coisas, mas muito provavelmente não testa, não procura saber o porquê. Não é? Eu vou-te explicar isso hoje. Então vamos lá. O que acontece? Proteínas. Tu quando pensas em proteínas tens que pensar em estrutura. Adélia Folhas, oi. Quando tu pensas em proteínas tens que pensar em estrutura do corpo. Estrutura do corpo nós estamos a falar de componentes como a própria pele, a musculatura, ossos. O corpo tem, não é, uma massa estrutural que necessita de se ir, isto é, compondo. Existe uma decomposição e uma construção. Então, quando nós pensamos em proteínas, nós estamos a pensar exatamente nisso. Ok? Em renovar a nossa estrutura. Claro que, não é, para essa renovação, não é, por exemplo, se tu treinas, ou se nós treinamos, não é, ou mesmo uma pessoa que não treina, existe uma destruição e uma construção constante. Não é? Se existe essa desconstrução e construção, é normal que nós tenhamos que consumir proteínas. No caso de treinares, tu fazes uma desconstrução maior. Logo, tu precisas de quebrar e de consumir mais proteínas. Então, o número de proteínas que nós consumimos diariamente tem muito a ver com a taxa de destruição que existe por dia. Se uma pessoa treina 3 vezes por semana, é normal que tenha que consumir provavelmente mais do que uma pessoa que não treina tanto. Se uma pessoa é mais pesada no sentido de mais massa muscular, é normal que ela tenha que consumir mais proteínas. Só para teres uma noção, uma pessoa de 70 quilos processa, em média, 3,7 a 4,7 gramas por dia de proteína. Não é assim. Uma pessoa de 70 quilos processa de 3,7 a 4,7 quilogramas por dia. Grama por quilograma por dia. É isso que significa. Então, o que é que nós temos que entender? Que é importantíssimo nós fazermos o consumo de proteínas. Para a International Society Sport Nutrition, que é uma associação que estuda, não é, o desenvolvimento da nutrição em atletas, já percebeu que um consumo mais elevado de proteínas para atletas que fazem mais exercício seria vantajoso. Isso vai contra ao que muita gente diz que a proteína faz mal. Porque há muita gente que diz, não posso consumir proteínas por causa do fígado, não posso consumir proteínas porque faz mal ao rim. Vamos já ver isso. Primeiro, não existe nenhum trabalho que tenha evidência científica que comprove que pessoas saudáveis que tenham problemas ao consumir mais proteínas. Primeiro, não existe. Logo, se não existe nada, não é? É um pouco estranho, não é? As pessoas, a primeira coisa que dizem é não podes consumir muito porque vai fazer mal ao fígado ou ao rim. As pessoas que têm realmente problemas de fígado têm dificuldade em processar a amónia e isso é normal que como a amónia é superior em pessoas que consomem mais proteína, é normal que a pessoa não possa consumir tantas. Tem que ter mais cuidado, certo? Na questão dos rins, o que estraga os rins
é, no fundo, o açúcar. Não é a proteína. O que estraga os rins, não é? É muito do que as pessoas fazem atualmente é o consumo de açúcar excessivo. E quando nós estamos a consumir muito açúcar no nosso dia a dia, há três estruturas que começam a danificar-se. Uma é o cérebro, os próprios rins e a nossa visão. Por isso, o que temos de ter cuidado, às vezes aquilo que as pessoas falam, nem sempre é ou está de acordo com aquilo que a ciência nos tem mostrado. Então, não há problema nós consumirmos proteína no nosso dia-a-dia. Indo e falando um bocadinho sobre as gramas, não é, recomendadas. International Society Sport of Nutrition, para pessoas que treinam, que têm nível de treino mais elevado, considera que por cada quilo, por cada indivíduo, não é, possa consumir 2,4 a 3,1 gramas por quilo corporal. O que é que isso significa? Que são doses altas. Para teres uma noção, a Organização Mundial de Saúde fala 0,6 a 2. Isto para pessoas comuns. Aqui, não é, nesta associação que está conectada com a nutrição desportiva, não é, em atletas, já começa em 2,4 a 3,1. O que significa que para pessoas que têm necessidades superiores, e necessidades superiores vai de acordo com o nível e exigência que ela treina, por exemplo, porque ela danifica mais a estrutura. E quanto mais a estrutura tu danificas, mais gramas de proteína tu vais necessitar. Reconsidera que 2,4 a 3,1, que é um número bastante alto. Se tu fores a ver, ninguém te fala nisso. Toda a gente fala-te, consome 2 gramas por quilo corporal. Significa que multiplica o teu peso e vai-te dar as gramas de proteína que tens que consumir. Agora, há uma coisa que tu tens de distinguir, que é, existem alimentos proteicos. Por exemplo, o ovo é proteico, mas o ovo pode ter 23 gramas. Não, o ovo pesa muito mais. O ovo pode ser pode ter 100 gramas. Não sei quanto é que pesa um ovo. Mas, em termos de proteína, só tem 3 gramas. Isso vocês têm que saber distinguir. Uma coisa é, digamos, o peso do alimento total e depois, outra coisa, é a densidade nutricional. Densidade nutricional é quantas gramas tem lá dentro. Os hidratos de carbono têm lá dentro. A gordura que tem lá dentro. Ok? Por isso, o que é importante nós entendermos aqui? E o que é que eu quero passar? Que tu tens uma estrutura, cabelo, olhos, a esclera do olho, que necessita de estar constantemente a ser renovada. Se tu fazes mais exercício físico, não é? E tu danificas os teus músculos, o danificar os músculos significa destruir a massa muscular, porque ela vai se destruindo e vai se compondo. Ela não está sempre a crescer, ela destrói e constrói. À medida que tu consegues ter uma vida mais equilibrada, um sono, um estímulo certo, uma dieta certa, essa dieta vai-te ajudar a aumentar e a desenvolver a tua estrutura física, a tua massa muscular. Quanto mais massa muscular tens, segundo a International Society Sport of Nutrition, é recomendado tu fazeres consumos superiores. Fábio, mas a proteína faz mal. Não existe evidência científica disso. O que significa que o que é que tu tens que pensar? Que se não existe evidência científica, não está nada que comprove isso, existem muitas pessoas que falam algo que por muitas pessoas falarem, isso está-se a tornar verdade. Mas isso não significa que seja verdade. Até uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Por isso, cuidado com essas referências. Quando falam da questão do fígado, proteínas não são tão processadas pelo fígado, estamos a falar, novamente, de pessoas que têm doença já. E, naturalmente, se ela tem uma insuficiência hepática, ela tem um fígado danificado, ela não consegue processar a amónia. E a amónia é o fruto da destruição da proteína. Por isso, vamos descartar isso. Se tu és uma pessoa saudável, não há problema nenhum. Em relação aos rins, que há muita gente que diz que perde proteína pelo rim. Se tu és uma pessoa saudável, tu não tens de te preocupar com isso. Tu tens de te preocupar com evitar o açúcar.
O açúcar é que realmente danifica rins, cérebro e os olhos. E os microvasos capilares, porque o açúcar oxida isso. Então nós temos que nos afastar do açúcar, consumir proteínas, sim. Uma média, ou até, se caso não treines, até 2 gramas por quilo corporal. Multiplica o teu peso por 2. Essas são as gramas diárias que tu tens de consumir. Tá bom? Muito bem. Espero ter ajudado, está bem? Vai ficar gravado, fica sempre gravado, já sabes. Se precisares e se quiseres vir treinar, podes sempre mandar uma mensagem. Nós temos uma equipa à tua espera. Desejo-te uma ótima semana e amanhã há mais, está bem? Tchau, tchau.